Bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente está início a um projeto que vai ser de resolver as questões de matemática dos Enems passado, para que ajude você a entender as questões caso você não tenha entendido, ou ver de um outro jeito a resolução da mesma que você já sabe, de forma que te ajude a mandar bem nessa disciplina no Enem e alcançar os seus objetivos. A partir de 2009, o Enem mudou o seu modelo e passou a ser o modelo que dura até hoje. Então, essa primeira prova que eu peguei para a gente resolver é a prova de 2009, que foi o primeiro ano que passou a ter 45 questões de matemáticas e já no modelo conhecido nos dias de hoje. Então, a gente vai começar a resolver a prova de 2009, depois vai vir 2010 e assim até chegar nos dias de hoje. Essa prova de 2009 é o caderno azul. A primeira questão de matemática do caderno azul da prova de 2009 traz a seguinte informação. Vamos começar. Questão 136. Eu vou fazer bem devagar para que você entenda cada passo a passo, para caso você esteja chegando aqui sem muito conhecimento, já não tendo estudado há muito tempo, para você ver o passo a passo e saber como é que eu cheguei na resposta. Caso você já tenha algumas contas de cabeça, caso você já consiga fazer algumas coisas de cabeça, você pode poder passar o passo a passo para poder economizar tempo na hora da prova, tá bom? Então vamos lá. Questão 136. Dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em 1995. Esse número caiu para 321,9 milhões em abril de 2001. Nesse período, o tamanho da frota de ônibus mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. O gráfico a seguir mostra um índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. Então aqui, o gráfico vem mostrando passageiros por veículos, ele vem mostrando a produtividade, que é a razão entre passageiros sobre o tamanho da frota. Dá aqui os meses e os anos, outubro de 95 e vem até outubro de 2008. Supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi aproximadamente igual a... E aqui ele me dá as alternativas. Bom, vamos lá. O que a gente precisa resolver? O que a gente precisa saber para poder resolver esse problema? Vamos anotar aqui algumas informações. A informação que a gente vai precisar. Ele diz que em abril de 2001, o número de passageiros era de 321,9 milhões. Ok? Tendo isso, ele diz também que o índice de produtividade, então vou colocar produtividade, ele me diz que é igual a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota. Então, ele me diz que a produtividade é igual ao total de passageiros sobre o tamanho da frota.
A produtividade eu vou chamar de P, tá? Para ficar mais fácil. Total de passageiros eu vou chamar de TP. E o tamanho da frota eu vou chamar de TF. Então, produtividade é igual a TP sobre TF. O que a gente precisa de saber? Vamos de novo. Supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, de abril de 2001, a partir daqui, até outubro de 2008, o tamanho da frota é igual. Ok. Sabendo isso, a gente tira do gráfico que essa produtividade em abril de 2001 é de 400. Logo, se eu tenho a produtividade e tenho o número de passageiros, eu consigo achar o tamanho da frota. Vamos lá? Então, vamos lá. A produtividade de 400. Total de passageiros em 2001. Isso em abril de 2001. Então, vou colocar aqui. Em 2001, produtividade de 400. O total de passageiros, ele me diz no texto. 321,9 milhões. E vou achar o total do tamanho da frota. O tamanho da frota eu vou passar para lá, multiplicando, e essa produtividade eu vou passar para cá, dividindo. Então, o tamanho da minha frota vai ser igual a 321,9 milhões dividido por 400. Você fazendo essa conta, você vai achar o tamanho da frota igual a 804.750, que é o tamanho da frota de veículos, né? Achei o tamanho da frota. Agora eu trago para 2008, que é o que ele quer saber, o total de passageiros. Então, em 2008, a gente não tem que a produtividade é igual o total de passageiros sobre o tamanho da frota. O que a gente tem para colocar aqui nessa equação? A gente tem a produtividade em 2008, que o gráfico me dá. Produtividade é de quanto? Produtividade é de 441. O total de passageiros, que é o que eu quero achar. Ele nos diz aqui que a frota de 2001 a 2008 é praticamente igual. Então, a gente tem o tamanho da frota, que é de 804.750. Então, o meu tamanho da frota, ou melhor, o meu total de passageiros, que é o TP, vai ser 4, eu vou passar esse 804.750 para lá multiplicando. Então, o meu total de passageiros é igual a 441 vezes 804.750. Você fazendo essa conta, você vai achar que o total de passageiros é igual a 354,89 milhões. Esse é o total de passageiros em 2008. Vamos para o gabarito? Quais são as respostas que a gente tem? Letra A, 355 milhões.
letra B, 400 milhões, letra C, 426 milhões, letra D, 441 milhões, letra E, 477 milhões. Logo, a nossa resposta é a letra A, 355 milhões. Entenderam bem? Eu não vou ficar fazendo aqui essas contas de multiplicação e de dividir para o vídeo não ficar muito grande, porque a minha ideia é passar para vocês o raciocínio da questão. Você sabendo o raciocínio, sabendo o que você tem que fazer, você vai conseguir resolver e vai conseguir acertar a sua questão na prova do Enem. Então, a gente tem a questão 136 feita. Agora, a gente vai fazer a questão 137, que foi a segunda questão de matemática do Enem de 2009, do Caderno Azul. Tá bom? Diz assim: o mapa ao lado representa um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e que cada quadra representada na figura é um terreno quadrado, de lado igual a 200 metros. Desconsidere a largura das ruas. Qual seria o tempo, em minutos, que um ônibus em velocidade constante e igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um ônibus saindo do ponto X desse bairro e indo até o ponto Y. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é achar qual vai ser o trajeto que esse ônibus vai fazer. Sabendo o trajeto, a gente vai saber qual foi a distância que ele percorreu. Então, vamos lá. O trajeto que esse ônibus vai fazer, saindo do ponto X para chegar ao ponto Y, ele não pode subir, porque a setinha está me dizendo que a mão dele é para descer. Então, ele vai ter que descer essa quadra, vir para a direita, subir e chegar ao ponto Y. Porque se eu vier para baixo e for reto, aqui também é contramão. Você está me entendendo? Então, qual é o trajeto desse ônibus saindo do ponto X? Ele vai descer, desceu. Vai virar e ele vai ter que subir. Chegou lá em cima, vira à direita. Pronto. Ele está no ponto Y. Só que a questão me diz também que cada quadradinho, cada lado desse quadradinho equivale a 200 metros. Ou seja, cada lado de um quadrado que ele percorrer, ele vai andar 200 metros. Então, daqui a aqui, ele andou 200 metros. Para cá, mais 200 metros. Subiu, mais 200 metros. A questão fala para a gente desconsiderar a largura das ruas. Chegou nesse ponto, 200 metros. Chegou aqui, virou para a direita, mais 200 metros. Ou seja, esse ônibus percorreu 200, 400, 600, 800, 1.000 metros. Então, o ônibus percorre 1.000 metros do ponto X ao Y. Ele me diz que a velocidade do ônibus é de 40 km por hora. Aqui está o pulo do gato dessa questão. Para quem não sabe, para a gente transformar quilômetros quadrados em metros por segundo ou vice-versa, a gente vai usar um fator 3,6. Vou ensinar para vocês. Se a gente tem em quilômetro quadrado por hora e eu quero passar isso para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Contrapartida, se eu tenho 3,6
Se eu tenho metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, sempre assim, se você tem aqui na questão 40 km por hora e quer saber essa velocidade média em metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Se você tiver metros por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, você vai multiplicar essa velocidade por 3,6. A nossa questão nos dá 40 km por hora. Então, essa velocidade a gente tem que dividir por 3,6. Então, eu vou ter 40 dividido por 3,6. Isso vai me dar 11,11 metros por segundo, aproximadamente. Se você já tem a distância percorrida, que é de 1.000 metros, se você tem a sua velocidade média, o que ele está te pedindo agora? Ele está te pedindo o tempo, em minutos, do ônibus do ponto X ao ponto Y. A gente não sabe que a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pela variação do tempo. O que a gente tem? A gente tem a nossa velocidade, que é de 11,11 metros por segundo. A gente não tem o nosso deslocamento, que é de 1.000 metros. O que a gente vai achar? O nosso tempo em segundos. Vou chamar a atenção de vocês, para vocês prestarem a atenção na unidade. Metros por segundo é a nossa velocidade, metros, o deslocamento, a variação do tempo em segundos. Tem que estar tudo batendo. Feito isso, a gente tem que o nosso tempo em segundos vai ser igual a 1.000 divididos por 11,11. Só substituir, passar para lá multiplicando, e isso aqui passa para cá dividindo. Feito isso, vocês fazem essa conta, que vai dar aproximadamente 90 segundos, que é a variação do tempo que esse ônibus demora para percorrer do ponto X ao ponto Y. Quando a gente vem para as alternativas, a resposta está em minutos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos? Se a gente tem 90 segundos, se você não souber fazer essa conta de cabeça, saber que 90 segundos é igual a 1 minuto e meio, você faz essa regrinha de 3, que você vai achar x igual a 1,5 minutos, que é a resposta da questão 137. 1,5 minutos, letra D. Se você chegou aqui nos 90 segundos e sabe que 90 segundos equivale a 1 minuto e meio, você já pode marcar. E essas são as duas questões do ano de 2009 do Enem, no caderno azul, que eu vou trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Peço para vocês se inscreverem no canal, que eu vou trazer outras questões. As próximas questões vão ser questões 138 e 139. E que você possa indicar para os seus amigos, para os seus parentes, e vir com a gente nessa preparação para o Enem 2021. Eu agradeço a presença de vocês. Um forte abraço. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal e de deixar a sua curtida.